Estava pensando agora sobre um comportamento que sempre foi muito natural para mim, mas que às vezes eu não vejo muito em algumas pessoas, que é um viés para ação. E olha que eu, de repente, nem sou tanto essa pessoa que tem esse viés absurdo para ação, mas quando eu olho para algumas outras pessoas que eu conheço, eu vejo o quanto eu tenho de viés para ação. E para quem conhece a metodologia Clifton Strengths da Gallup, existe um talento chamado ativação, que é o meu sexto talento e que eu tenho certeza que está conectado com isso que eu estou dizendo, esse meu viés para ação. E é bem interessante porque aconteceram várias coisas nos últimos dias que me fizeram ter essa reflexão e estar aqui gravando esse vídeo agora para vocês. Uma delas foi que final de semana eu estava conversando com minha família, falando sobre um desejo de consumo novo que surgiu aí na minha cabeça. E como é algo de um valor até certo ponto considerável, digamos assim, surge, né, aquela situação de, pô, será que é possível? Será que dá? Né? E aí, dado momento, eu estava comentando em casa que eu faço dar, eu faço acontecer. E aí eu fui contando coisas, por exemplo, para quem me conhece sabe que eu sou de uma origem bem humilde, e mesmo tendo uma origem bem humilde, eu tive lá na minha infância um videogame, uma bicicleta, coisas que não faziam muito parte da minha realidade ali, mas que eu tive porque eu fiz acontecer, eu fazia acontecer. Eu estudei, sendo de uma origem pobre e tal, eu estudei em escola particular, paguei minha escola, e é interessante que se fizer uma conversão direta do que eu pagava lá em 1994, 95, 96 para hoje, seria como se eu pagasse aí uns R$ 1.800 mais ou menos de mensalidade. Então imagina só um moleque de 14, 15, 16 anos, pobre, pagando R$ 1.800 por mês de escola. Eu, para ser muito honesto, se às vezes eu paro para pensar como é que eu fiz isso e eu não parece que era impossível, sabe? Parece, pô, não faz sentido isso ter acontecido, mas aconteceu. E eu conto coisas, por exemplo, da minha primeira certificação de mentoring, que eu devo à Duda Magalon, grande amiga minha, mas que aconteceu, eu fiz sem ter dinheiro, né? Como? Fazendo, encontrando as pessoas certas na minha vida, como nesse exemplo a Duda, e me propondo a fazer a coisa acontecer, né? Então, sempre aconteceram coisas desse tipo, pessoas maravilhosas na minha vida. Por exemplo, quando eu tive a oportunidade de ir para os Estados Unidos fazer a formação lá na Gallup, né? A Inner foi maravilhosa propiciando isso para mim, mas sempre eu acho que teve uma participação considerável da minha atitude. Eu virar e dizer, tá bom, eu vou, depois eu vou fazer isso acontecer de alguma forma, né? E nesse sonho de consumo aí que eu comentei lá do final de semana, veio de novo isso na minha cabeça. Não, eu faço acontecer. E tô contando isso porque eu tava conversando agora com um grande amigo meu e ele tava me contando um desafio que ele tem agora que superar, e eu chamei ele e falei, não, vamos resolver isso agora. Eu já abri um site, fiz uma pesquisa, já achei um contato e enfim, né? E aí quando eu desligo, eu tenho a sensação, e tomara que eu esteja errado, mas eu tenho a sensação que
talvez vá demorar um pouco mais para que esse meu amigo consiga fazer o que ele precisa que seja feito, do que se eu tivesse do lado dele, cutucando ele, incentivando ele a fazer. E eu vou tentar estar do lado dele enquanto ele precisar fazer isso, atingir esse objetivo que ele precisa atingir, mas isso me gerou essa reflexão, né? O quanto a gente às vezes deixa de ter um viés para ação, o quanto a gente às vezes pensa demais, planeja demais, sei lá, coloca obstáculo demais, em vez de fazer, simplesmente fazer. Hoje eu estou num hotel, acabei de ministrar um treinamento para uma grande empresa do setor de panificação, e num dado momento do treinamento a gente estava conversando também sobre isso, sobre fazer. E eu estava dizendo para eles que a gente estava falando sobre senso de dono, sentimento de dono, e uma das coisas que eu falei para eles é: o dono resolve problemas. O dono, quando surge um problema da empresa dele, ele resolve esse problema. Ele não fica terceirizando responsabilidade, botando culpa em A ou B, no governo, no não governo. Ele simplesmente tem um problema, ele vai lá e resolve, né? E quanto mais rápido ele resolver esse problema, melhor, né? Tá aqui falando para vocês alguém que tem esse viés para ação, mas que também procrastina pra caramba determinadas situações da vida. Eu tenho o péssimo hábito de me acostumar rapidamente a situações que eu não deveria me acostumar. Então, mensagem que eu quero trazer para vocês, primeiro, compartilhar só essa reflexão, mas a mensagem que eu queria trazer para vocês é: o que será que você está deixando de fazer? O que será que você já deveria ter feito e ainda não fez? O que será que você deveria agora parar o que você está fazendo e pelo menos começar a fazer? Pensa aí. Se você quiser, comenta aí embaixo nos comentários aí do vídeo. Eu vou ficar bem feliz de ouvir. E um recado: a gente está começando 2025, feliz 2025 para você. E semana que vem, provavelmente, no máximo, mais tardar na outra, o Talentos para o Sucesso volta, o TPS, e conto com você lá, tá? A gente teve um período aí de férias, de descanso, até pela quantidade insana de treinamentos que eu tive, graças a Deus, aí no final do ano. Mas assim que possível, semana que vem, talvez na outra, o Talentos para o Sucesso volta, tá bom? Então, deixa um comentário aí, sugestões de tema, o que você gostaria que a gente tratasse lá no Talentos para o Sucesso, seria bem legal também, tá? Beijo pra vocês, tchau, tchau.